animais com duas cabeças, olhos deformados, fungos que se alimentam de radiação e até cães azuis vagando por cidades abandonadas. Parece ficção científica, mas tudo isso está ligado a um lugar real, Chernobyl. Hoje você vai entender o que realmente aconteceu com a vida selvagem no cenário do maior desastre nuclear da história humana. Em 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. Uma nuvem invisível de radiação se espalhou rapidamente, contaminando solo, água, plantas e animais. Em poucos dias, mais de 100 mil pessoas foram evacuadas às pressas. Mas havia um problema. Os animais ficaram para trás. Foi criada então uma zona de exclusão de 30 quilômetros, onde teoricamente nenhuma forma de vida deveria prosperar. Mas a natureza tinha outros planos. Nos primeiros dias, parecia o fim absoluto. A vegetação começou a morrer quase instantaneamente. Árvores mudaram de cor, perderam folhas e ficaram avermelhadas. Surgia ali a famosa floresta vermelha. A radiação literalmente cozinhava as plantas de dentro para fora. Aquela paisagem virou um alerta visual do desastre. Tudo indicava que nada sobreviveria. Só que sobreviveu. Com o passar dos meses, algo inesperado aconteceu. Plantas começaram a brotar novamente. Insetos reapareceram. Fungos surgiram. E aos poucos animais selvagens voltaram a ocupar a região. Prédios abandonados foram engolidos pela vegetação. Estradas desapareceram sob raízes e arbustos. Era como se a natureza estivesse dizendo: vocês foram embora. Agora é a minha vez. Nos primeiros anos, sim, ocorreram mutações graves. Porcos nasceram com deformações severas. Olhos que não se formavam. Membros extras. Órgãos fora do lugar. Mas aqui vai o ponto importante. Essas mutações não criaram novas espécies. Eram aberrações genéticas letais, causadas por doses extremas de radiação. A maioria desses animais não sobrevivia sequer um dia. Em 1990, um novo pico de mutações foi registrado. Mais de 400 animais deformados nasceram. Cientistas acreditam que isso ocorreu por um vazamento secundário do sarcófago que cobria o reator, já apresentando rachaduras. A radiação não estava criando monstros, ela estava eliminando organismos incapazes de resistir. Os danos não eram apenas visíveis. Cadeias alimentares inteiras foram afetadas. Vacas consumiam pastagens contaminadas e produziam leite radioativo. O problema não era só genético, era sistêmico. Radiação no solo, radiação nas plantas, radiação nos alimentos. Com o tempo, algo chamou a atenção dos cientistas. Espécies grandes começaram a prosperar. Lobos, javalis, cervos e até cavalos selvagens. Sem humanos, sem caça, sem estradas, sem cidades. Esses animais dominaram a região. O caso mais impressionante é o dos cavalos de Przewalski, introduzidos na área nos anos 90. Mesmo com radiação, a população cresceu rapidamente. Isso levantou uma questão crucial. A ausência humana é mais prejudicial à natureza do que a radiação? A ciência ainda investiga. Entre os casos mais intrigantes estão as rãs extremamente escuras, quase pretas. Elas aparecem em maior número nas áreas mais contaminadas. E isso pode não ser coincidência. A melanina, responsável pela coloração escura, pode ajudar a absorver e neutralizar radiação. Nesse caso, a mutação foi vantajosa. As rãs claras morreram. As escuras sobreviveram e dominaram. Seleção natural em tempo real. Agora vem uma das partes mais absurdas. Foram encontrados em Chernobyl fungos radiotróficos, organismos que se alimentam de radiação.
Eles crescem justamente nas áreas mais contaminadas da usina. Esses fungos conseguem converter radiação em energia química, como uma fotossíntese alternativa. A NASA estuda esses organismos para possíveis aplicações em exploração espacial e proteção contra a radiação no espaço. Sim, Chernobyl virou laboratório para o futuro. Vermes nematoides vivem tranquilamente no solo contaminado. Insetos desapareceram, depois retornaram adaptados. Morcegos ocupam ruínas e ajudam cientistas a entender como pequenos mamíferos lidam com ambientes extremos. Cada espécie revela uma parte do quebra-cabeça da radiação. Agora, o assunto mais viral: os cães de Chernobyl. Muitos foram abandonados em 1986 e criaram populações selvagens. Estudos recentes mostram que eles possuem diferenças genéticas em relação a cães fora da zona. Mas a ciência ainda não sabe dizer se isso é causado pela radiação, pelo isolamento ou pelos dois fatores juntos. E então surgiram as imagens dos cães azuis, que explodiram na internet. Importante: as fotos são reais, o contexto não. Esses cães não ficaram azuis por causa da radiação. Radiação não pinta organismos. Especialistas acreditam que os animais entraram em contato com resíduos químicos, tintas ou substâncias industriais abandonadas. Casos parecidos já aconteceram em outras partes do mundo, longe de áreas nucleares. Se fosse radiação nesse nível, os animais estariam doentes. E não estavam. Chernobyl não é um zoológico de monstros mutantes. É um retrato brutal da resiliência da vida. A radiação mata, mas a ausência humana, muitas vezes, mata mais. A natureza se adapta, se reorganiza, sobrevive, mesmo nos lugares mais improváveis. E agora me diz, qual desses casos mais te surpreendeu? As rãs negras? Os fungos que comem radiação? Os cavalos selvagens? Ou os cães de Chernobyl? Deixa nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Porque se tem algo que Chernobyl provou, é que a vida sempre encontra um jeito de continuar.